Os mortos falam? Eu acho que a maior prova que nós temos de que os mortos falam, que continuam vivos, que continuam inteligentes, que continuam interagindo, a maior prova da existência da vida fora do corpo físico e que eles são capazes de comunicar conosco está na própria Bíblia, não é? Moisés, quando tirou o povo do Egito e caminhando pelo deserto, ele proibiu a comunicação com os mortos. Ora, ninguém proíbe alguma coisa que ninguém faz. Se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, é porque eles se comunicavam com os mortos. E por algum motivo Moisés achou que não deveria se consultar os mortos. O Espiritismo também desaconselha a consulta aos mortos. Aquele morto que está mais evoluído, que realmente sabe também que não deve meter o bedelho na nossa vida e não vem responder as nossas perguntas pueris. Aquele espírito que não sabe, esse vem dizer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e às vezes a gente toma o certo pelo duvidoso, não é? Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu a um alto monte e ali transfigurou-se diante deles. Suas vestes ficaram brancas como a neve e seu rosto resplandecia como a luz. E então apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Na Bíblia diz que Elias foi levado vivo numa carruagem de fogo aos céus. Se alguém quiser acreditar que Elias estava vivo 1700 anos depois desse episódio, não vamos discutir. Mas Moisés estava morto, não é? Moisés morreu e foi enterrado na terra de Moabe, está escrito na Bíblia. Então Moisés era um morto que conversou com Jesus. E Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fazia, vós sois deuses, se souber fazer e fizer bem feito. Na carta de Pedro, ali pertinho do Apocalipse, diz que o evangelho foi pregado até aos mortos, para que eles, mesmo tendo vivido segundo os homens na carne, vivam segundo Deus em espírito, não é? Então, está bem presente na Bíblia que os mortos se comunicam conosco sim e têm condições de falarem conosco. A maioria das religiões modernas, elas foram criadas de uma forma mística. Apareceram seres, não é, que se apresentaram aos homens e disseram coisas que acabou se formando aí uma religião, não é? Quando é da minha religião, é um santo, é um missionário, é um enviado de Deus. Quando é da religião do outro, é o demônio. Mas de uma forma ou de outra, é sempre uma inteligência fora da matéria se comunicando com uma inteligência que está usando um corpo físico. Kardec, quando foi a primeira vez numa reunião e a mesa começou a responder suas perguntas, ele falou: nossa, mas como é que a mesa sabia das perguntas que eu ia fazer? E a própria mesa respondeu: nós estávamos lá quando você grafou a pergunta. Kardec perguntou: nós quem? As almas dos homens que viveram na Terra. Na própria Bíblia, nós temos várias evocações de pessoas mortas que vêm, se comunicam, passam informações. E nós temos no meio espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, o contato com aqueles que se foram de uma forma natural. Nós estudamos primeiro, compreendemos o mecanismo primeiro, praticamos com discernimento, não para trazer informações pessoais de cada um de nós, mas sim para um conhecimento amplo. Quando nós sabemos mais o evangelho que eles, nós ensinamos para eles. Quando eles sabem mais do que nós, eles ensinam para nós. A verdade é que, em vários segmentos religiosos, os mortos estão se comunicando. Aquele segmento religioso que aceita que quem está falando é um morto, o morto diz: eu sou o morto, vivi na terra, estou aqui. Aquele que não aceita, não é? O espírito, o morto, se apresenta como um enviado de Deus de alguma forma, até porque ele está fazendo um trabalho para conduzir o rebanho a uma compreensão maior de Deus também. E assim, naturalmente, nós vemos ao longo do tempo inúmeras comunicações, não é?
de uma maneira diferenciada, não um homem conversando com outro, mas uma informação que vem de algum lugar. E em muitas circunstâncias, não é? Essa inteligência que passa a informação diz sim, eu sou a alma de um homem que viveu na Terra. Mesmo essas possessões que o pessoal chama aí fora, quando a pessoa perde o controle e começa a falar esquisito, se as pessoas se acalmarem e conversarem com esse suposto demônio, ele vai dizer, eu sou o Zé da Silva que morei em tal lugar, desencarnei de tal jeito, de uma forma bastante natural. É claro que o morto não vai bater na sua porta, não é? Para confirmar para você que ele está vivo, até porque existem mecanismos para essa comunicação. Mas se você quiser estudar e aprender, nós temos cursos, não é? E vários livros, o livro dos médiuns, por exemplo, fala muito sobre isso, e a gente tem condições de entender e saber sim que os mortos se comunicam, continuam vivos. Isso nos consola, nos ajuda e nos instrui. Basta que a gente procure.